Boa noite, boa noite. Boa noite, Rosângela. Cá, Tayla, tudo bem? Boa noite, Paula. Estão me escutando? Já me manda um joinha se estiverem me escutando por aqui. Tudo bem, Tayla? Tudo bom? Boa noite. Manda para mim, fala se vocês estão escutando, se estão me enxergando. Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, Rosângela. Acho que estão me escutando então, né? Legal, Juliana, tudo bem? Amanda, Dani. Então tá bom, perfeito, que bom, Tayla. Acho que hoje o Instagram não vai sacanear a gente aqui. Flávia, tudo bem com você? Vamos lá, tem um pessoal novo que eu ainda não conheço. A Marta tá aí, da Síndrome de Sjögren. Dani, tudo bem? Vamos esperar só o pessoal entrar pra gente já começar, hein? Hoje vai ser uma live pesada. Olá, Malu, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre lúpus e os rins, um dos temas mais pedidos e que trazem mais dúvidas aí para todo mundo, né? A Márcia, esperar só mais um minutinho a gente começa, tá bom? Olá, Jéssica, de Duque de Caxias, tudo bem? Então tá bom. Vamos lá, gente, antes de começar, vou pedir para vocês, então quem puder aí, bastante coraçãozinho aqui embaixo, e manda para pelo menos uma pessoa essa live. Então manda no aviãozinho para alguém, né, que se interessa, que tem lúpus, que quer saber mais sobre o lúpus, porque esse é um dos temas que as pessoas mais têm dúvidas, que eu mais recebo perguntas. Então hoje nós vamos tentar falar tudo sobre nefrite lúpica, como o lúpus afeta os rins. Então vamos tentar trazer bastante gente aqui para a live, tá bom? Bom, vamos começar? Todo mundo preparado? Todo mundo com papel e caneta na mão, que hoje vai ser pesada a aula, hein? Quero só ver, depois vou fazer uma chamada oral para ver quem que aprendeu direitinho. Vamos lá? Bom, então vamos lá, gente. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre o lúpus e os rins, ou seja, como que o lúpus afeta os rins, que tipo de doença, né? Então a gente tem que começar de uma forma bem resumida, né? Porque esse não é o foco, falando exatamente o que é o lúpus, tá? Então o lúpus é uma doença autoimune, né? Acho que muitos de vocês conhecem. Quem de vocês ainda tem dúvidas, não sabe direito, a gente tem vários posts, lives que já fizemos falando tudo sobre lúpus na página. Então depois corre lá no meu perfil que tem bastante coisa, né? Mas basicamente o lúpus é uma doença autoimune, onde as células de defesa do corpo daquela pessoa começam a produzir alguns anticorpos, e esses anticorpos atacam vários órgãos e várias estruturas do corpo daquela pessoa, tá? Então esses anticorpos produzidos pelo sistema imunológico daquela pessoa que está desregulado, pelas células de defesa daquela pessoa que estão desreguladas, eles vão lá e grudam e se ligam em várias partes do corpo e vão causando inflamação e destruição. Então, na pele, no pulmão, no coração, nas articulações e nos rins, tá? E desses anticorpos, existem vários tipos de anticorpos que as células dos pacientes com lúpus produzem, vários tipos diferentes, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas um dos principais e um dos mais característicos e mais importantes do lúpus é o chamado anti-DNA, tá? Por que ele chama anti-DNA? É justamente porque ele é um anticorpo que ele procura lugares, ele procura células que têm um DNA exposto, se liga nessas estruturas, nessas células e tende a provocar inflamação e destruição, tá? Por que eu estou falando isso? Então eu quero que vocês guardem esse nome anti-DNA, que é um anticorpo produzido pelas células do paciente que tem lúpus, que fica ali circulando no sangue e tal. Então guardem essa informação, que mais para frente eu vou explicar para vocês onde que esse anticorpo entra na nefrite lúpica, tá certo? Mas, como não vamos falar sobre lúpus hoje, mas sim sobre nefrite lúpica, ou como o lúpus afeta os rins, nada mais justo do que a gente
começar explicando o que são os rins, né? Nossa, doutor, mas que bobeira, né? Todo mundo sabe o que é os rins? Sim, mas eu vou explicar em detalhes, tá? Então todo mundo sabe que nós temos 2 rins, né? Que são órgãos assim, mais ou menos desse tamanho de um punho, mais ou menos, né? Tem o formato de um feijão e eles ficam aqui na região de trás das nossas costas, lá perto da coluna, né? Todo mundo já ouviu falar em dor nos rins, então é naquela região que eles ficam, tá? E quais as funções dos rins, né? O rim, ele tem 2 funções principais no nosso corpo, tá? A primeira delas é o quê? Funcionar como um filtro, tá? Então o rim, ele funciona como um filtro, filtrando, eliminando do nosso corpo todas as toxinas, todas aquelas coisas tóxicas que o nosso corpo produz todos os dias, tá? Então é como se fosse um filtro de água mesmo. O sangue passa pelo rim, ele é filtrado, ele é purificado e todas as substâncias tóxicas que o nosso corpo produz ao longo do dia são eliminadas na urina, tá? Essa é uma das principais funções do nosso rim, tá certo? E a segunda função principal do nosso rim é controlar a quantidade, o volume de líquido que existe no nosso corpo, tá? E líquido não é só sangue, nós temos vários outros líquidos no nosso corpo, né? E os rins, na forma de filtração também, é responsável por controlar o quanto de líquido que a gente tem, o quanto que vai ser eliminado, o quanto que vai ser retido, porque a pessoa não está bebendo água, está desidratando. Então são essas 2 funções principais, tá? Filtrar o nosso sangue e eliminar coisas tóxicas que foram produzidas e regular a quantidade de líquido que a gente tem no nosso corpo, tá certo? E quando a gente fala dos rins, isso eu tô falando, né? Todo mundo conhece aquele formato de feijão, tal, que é o que você vê. Mas o rim, na verdade, o mais importante dos rins é microscópico, né? Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês, vamos ver se vocês entendem. Imagine que o rim que a gente vê, né, formatinho de feijão ali, aquilo lá, na verdade, é um conjunto, um aglomerado de milhares e milhares de pequenas estruturas chamadas de néfron, tá? O que é um néfron? Então imagine que o rim é como se fosse um condomínio, né? E cada casinha dentro daquele condomínio é um néfron, né? Que a gente fala que é a unidade funcional, ou seja, é a estrutura que realmente funciona, trabalha filtrando o nosso sangue, tá? E como que é um néfron? Então eu vou dar um outro exemplo agora. Então imagine um condomínio, né? Cada casinha desse condomínio é um néfron. E como que funciona? Como que se forma esse néfron? O néfron, ele nada mais é do que uma mangueirinha, do que um vaso sanguíneo bem fininho que chega ali no rim. E a hora que ele entra no rim, esse vaso sanguíneo, ele começa a enrolar, 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 enrolar e fica igual um novelo de lã. Estão imaginando? Então um novelo de lã tem a lã que chega, aí enrola, 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 enrola e depois ela sai um outro fiozinho. O néfron é basicamente isso. Só que em vez de ser um novelo de lã, em vez de ser um fiozinho de lã, é um vaso sanguíneo que vai levar sangue por essa estrutura microscópica que a gente só consegue ver no microscópio e vai enrolar, enrolar, enrolar. E esse novelo, esse enovelado de vaso sanguíneo que funciona como filtro, tá certo? E imagine que você tem milhares e milhares, centenas de milhares desses novelinhos de vasos sanguíneos que todos juntos formam o rim, tá certo? Então, olhando lá de fora para dentro, né? Tem a estrutura que parece um feijãozinho, mas quando a gente vai olhar no microscópio, é um monte de vasinho sanguíneo todo enroladinho que é responsável por filtrar o nosso sangue. E aí como é que funciona? É justamente isso, o sangue que vem do nosso corpo passa por esses vasinhos todos enroladinhos, ele é filtrado, as toxinas, as coisas ruins são eliminadas pela urina e o sangue puro volta para a circulação do nosso corpo. Tá certo? Deu para entender? Todo mundo acompanhando? Todo mundo conseguiu acompanhar essas metáforas aí? Então tá bom. E é basicamente assim que funciona o rim, né? E por que eu expliquei? Porque nós vamos entrar muito nesses detalhes na hora que eu estiver explicando como acontece a nefrite lúpica, a inflamação dos rins, tá certo?
E nefrite lúpica, então o que que é? Vamos dividir essa palavra, nefrite lúpica. O que que é a nefrite? A nefrite vem da palavra néfron, que eu acabei de explicar, que é esse novelinho de lã lá do rim, e ite, certo? Então nefrite nada mais significa do que inflamação do néfron, que é essa partezinha lá do rim, tá certo? E lúpica é decorrente do lúpus. Então, quando a gente fala em nefrite lúpica, a gente fala que é uma inflamação dessa partezinha do rim chamada de néfron, provocado pelo lúpus. É isso que é a nefrite lúpica, uma inflamação dos rins provocada pelo lúpus, tá? Vai ficar salva assim a live, tá bom? Fiquem tranquilos, eu sempre salvo. E só o recado, né? Por isso que eu sempre tenho que terminar antes de 1h. Parece que agora o Instagram vai deixar a gente fazer lives mais compridas, mas ainda não liberou para mim. Então, com 1h eu tenho que terminar para salvar, tá bom? Aproveitando todo mundo coraçãozinho aqui embaixo, quem puder mandar essa live para alguém, convida alguém pelo aviãozinho para a gente encher de gente essa live, tá certo? Mas voltando, o que eu estava explicando? Então, eu estava explicando que nefrite lúpica é a inflamação dos rins provocada pelo lúpus, tá certo? E como é que acontece isso? Então, aí eu vou resgatar o que eu falei lá no começo do anti-DNA. Então, um dos principais anticorpos produzidos no lúpus é o anti-DNA, tá? E como é que acontece a inflamação nos rins? Então, você imagine que esse anti-DNA, que é uma proteína que fica circulando no nosso sangue e tal, tá circulando, ela passa ali pelo rim e fala, opa, o que é isso aqui que está acontecendo? Eu preciso ir lá defender meu corpo, isso aqui é estranho, né? Porque a gente sabe que nas doenças autoimunes, os anticorpos reconhecem estruturas do nosso próprio corpo, mas eles acham que são estruturas estranhas, né? Aí esse anticorpo passa ali por esse vasinho que eu falei, lá pelo néfron, fala, opa, isso aqui tá estranho, vai lá e gruda nesse néfron. Esse anticorpo vai lá e gruda no néfron, tá? E qual que é a função do anticorpo? O anticorpo ele é como se fosse um alarme, ou como que a gente pode falar? Ele é um dedo duro, né? Então o anticorpo ele tem a função de dedurar coisas dentro do nosso corpo que ele acha que vai fazer mal, que vão nos prejudicar. Então aí ele gruda ali naquele néfron por engano, porque ele está desregulado, esse anticorpo, né? A produção desse anticorpo está desregulada, e ele liga uma sirene e fala, olha, aqui tem uma coisa que a gente precisa atacar, né? Então quando o anticorpo gruda ali nos rins, ele libera uma série de substâncias químicas e reações locais que atrai células do sistema de defesa, os leucócitos, os neutrófilos, sabe aqueles nomes que a gente vê no hemograma quando faz? Que são as células de defesa, como se fosse a polícia ali do nosso corpo. E aí essas células de defesa chegam ali no rim, olham aquele anticorpo que está grudado e sinalizando, falando, olha, ataque isso aqui, que isso aqui é estranho, isso aqui é de fora. E aí essas células começam a atacar essas estruturas, no caso, o rim, tá bom? Deu para entender? Então, recapitulando, o anti-DNA, que é um anticorpo, ele funciona como um alarme, né? Ele está ali passando pelo sangue, entra no rim por aquele vasinho, por aquela mangueirinha, né? Gruda no rim, sinaliza para outras células, e aí várias outras células do sistema de defesa do nosso corpo chegam ali e começam a atacar os rins, tá? E essas células começam a atacar, começam a produzir uma inflamação e aos poucos essas células vão destruindo essas estruturas do rim que a gente estava falando. Então esses vasinhos microscópicos, essas células, todas essas estruturas ali do rim começam a ser destruídas pelas células de defesa do próprio organismo, tá? E lembra de novo que eu falei, sempre na mangueirinha, vamos ter sempre essa ideia da mangueirinha que vai lá e enrola a mangueirinha de sangue, tá? Quando essas células do sistema imunológico, do sistema de defesa, começam a atacar essas mangueirinhas, essas estruturas dos rins, essas células fazem vários furos nessa mangueirinha, tá? E aí fica literalmente igual uma mangueira de jardim furada, ou seja, vai começar a vazar sangue para tudo quanto é lado, tudo que está passando ali dentro daquela mangueira vai vazar para o lado, tá? E isso eu também quero que vocês guardem bem essa imagem na cabeça de uma mangueira furada vazando para tudo quanto é lado, que a hora que eu for explicar os sintomas vocês vão entender, tá certo?
Então essas células chegam, furam, destroem essa mangueira e conforme o tempo vai passando, se a gente não trata essa inflamação, se a gente não trata o lúpus, esses néfrons, essas mangueirinhas, essas estruturas vão sendo cada vez mais destruídas até que o rim vai parando de funcionar, tá? E o processo final de toda essa inflamação, o processo final de toda essa destruição é a hemodiálise, porque os rins são fundamentais para a nossa sobrevivência. Se a gente não tivesse rim, nós não estaríamos vivos. Por quê? Porque todas aquelas toxinas, todas aquelas substâncias tóxicas que o nosso corpo produz todos os dias não seriam filtradas, tá? Então elas se acumulam e elas acabam prejudicando o nosso corpo. Então quando o paciente vai perdendo a função dos rins, até que o rim não funciona mais, é preciso fazer hemodiálise, que nada mais é do que a filtração do sangue por uma máquina para que aquele paciente fique vivo, tá? Então é basicamente assim que acontece, né, a nível celular, a nível microscópico, a nefrite lúpica. Então eu queria que vocês entendessem bem toda essa via, né, que acontece. O anticorpo gruda ali porque ele acha que aquilo é um corpo estranho, né? Aliás, vamos voltar um pouquinho. Então, resumindo, a célula de defesa imune do paciente com lúpus está desregulada, produz esses anticorpos anormais. Esses anticorpos anormais, por um erro, se ligam aos rins. Quando eles se ligam aos rins, eles ligam um alarme, eles chamam outras células de defesa. Essas células de defesa chegam, inflamam, furam e destroem as mangueirinhas, que são os néfrons, que são, por sua vez, as estruturas que funcionam, que filtram o sangue. Tá certo? Por que chama glomerulonefrite? Sim, porque um outro nome para esse grupo de néfrons é justamente glomérulo, tá? Então, nefrite, né, inflamação do rim, e glomérulo, que é dessa estrutura, tá? Quando a gente fala nefrite lúpica ou glomerulonefrite lúpica, nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Bom, deu para entender? Todo mundo deu uma viajada aí nessas células, nessa conversa de mangueirinha, de alarme, faça um joinha aqui para mim quem entendeu, ou quem ficou com dúvida que eu explico de novo. Todo mundo está acompanhando? Certo? Então vamos em frente. E aí, saindo um pouco aí dessa parte lúdica, né? Dessa parte de metáforas e de células e tal, que é a parte mais difícil da live. Então, quem passou por aqui já passou pela parte mais difícil da live, né? Vamos falar um pouco de números, né? De epidemiologia. Então, todo mundo lembra das outras lives que mais ou menos 1% da população mundial tem lúpus, tá certo? Então, só vai ter uma nefrite lúpica quem tem lúpus, é óbvio, né? Então, da mesma forma como mulheres jovens em idade fértil têm maior chance de ter lúpus, são também essas mulheres jovens entre 30 e 50 anos que também têm maiores chances de ter uma nefrite lúpica, tá certo? E mais ou menos 50% das pessoas que têm lúpus terá uma nefrite lúpica ao longo da vida. Então veja que metade dos pacientes que têm lúpus provavelmente terá uma nefrite, uma inflamação ao longo da sua vida. Isso é um dado muito importante, né? Por quê? Porque a nefrite lúpica é considerada uma manifestação grave, é considerada como uma doença grave. E uma doença como o lúpus, onde metade das pessoas vai ter um quadro grave, isso é algo muito importante e tem que ser investigado, tem que ser tratado, temos que ficar de olho o tempo todo, tá certo? Geralmente, a nefrite, a inflamação dos rins, acontece no início da doença, nos primeiros 6 meses até 3 anos do momento em que a pessoa desenvolveu o lúpus. Então, por isso que a gente sempre fica mais de olho assim que fechamos o diagnóstico, porque os 2, 3 primeiros anos de doença é onde podem acontecer as manifestações mais graves. Então,
Quando a gente faz o diagnóstico de lúpus em uma paciente, aqueles 2 ou 3 primeiros anos é quando a gente tem que ficar mais de olho, mais vigilante, mais acompanhando de perto esse paciente, tá? E só um dado que depois eu vou até aprofundar um pouquinho mais nisso, de todos os pacientes que têm nefrite lúpica, 10 a 30%, então veja, até 30% dos pacientes com nefrite acabam perdendo a função dos rins e evoluindo para hemodiálise ao longo da sua vida. Então, nós temos os pacientes com lúpus, metade vai ter nefrite lúpica, o que já é grave, e desses pacientes que têm nefrite lúpica, até 30% pode perder a função do rim e ter que fazer hemodiálise para o resto da vida. Então veja a importância desse tema. Veja a importância de você que está aqui na segunda às 8h20 da noite, está aprendendo sobre nefrite lúpica, porque isso é algo muito importante. E uma vez que o rim foi destruído, uma vez que o paciente perdeu a função renal, a gente não consegue recuperar de jeito nenhum, tá? O rim ele é um órgão que ele não se regenera, o rim ele é um órgão que ele não se recupera. Então, uma vez que aquela sequela ficou, a gente não consegue mais mexer, a gente não consegue mais devolver a função do rim, tá certo? Bom, e quais os sintomas? Olha lá, a T. Cavalli acabou de perguntar, e quais os sintomas, né? Quais os sintomas? Então, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Antes de explicar, deixa eu dar mais um golinho. Aliás, antes de explicar os sintomas, quero pedir coraçãozinho aqui. E quem puder, por favor, compartilhe com alguém essa live para a gente trazer bastante gente. Nós estamos aí com 69, 70 pessoas, é muita coisa, é muito legal. Mas vamos tentar aumentar, tá certo? Olá, a Graça entrou aí. Então vamos lá, quais são os sintomas? Primeira coisa que eu quero explicar para vocês. A nefrite lúpica não causa dor, tá? Ela não causa dor. Então, preste bem atenção nisso. A nefrite lúpica não causa dor. Então, não fique esperando sentir dor para achar que tem uma nefrite lúpica. Não tenha, ou ao contrário, né, dor nas costas e ache que os seus rins estão sendo afetados. Porque a nefrite lúpica não causa dor. O rim ele é um órgão que ele não dói, tá? Nós não temos inervação no rim que causa dor. Ou nós temos, mas é muito pouco, tá? Os rins eles só doem quando tem pedrinhas dentro do rim ou uma inflamação que chega no ureter, que é a mangueirinha que sai do rim, né? O ureter sim ele dói, mas o rim a princípio se ele estiver inflamado ele não dói, tá? Então a dor não é algo que acontece na nefrite lúpica. Então quando que nós vamos suspeitar que um paciente, que uma pessoa que tem lúpus está desenvolvendo uma nefrite? Primeira coisa, aquele paciente, aquela pessoa começa a ganhar peso, tá? Ah, mas eu engordei agora na pandemia, será que eu estou tendo uma nefrite? Calma, né? Então, é aquele ganho de peso sem muito motivo, aquele ganho de peso numa velocidade maior do que o normal, aquela pessoa que em uma semana ganha 5 quilos, que em 15 dias ganha 10 quilos. Isso não é um ganho de peso normal, tá? Isso, ou aquela pessoa que faz atividade física, que se alimenta de uma forma correta e de um mês para o outro ganha 10 quilos. Em 2 meses ganha 20 quilos, tá? Essa é uma perda de peso que faz a gente pensar em uma doença, tá? Depois que essa pessoa começa a ganhar peso de uma forma normal, ela começa a perceber que não tá legal, tem alguma coisa esquisita, ela começa a ter inchaço, tá? E geralmente esse inchaço começa lá nos pés, os pés vão ficando inchados, depois a canela vai inchando, esse inchaço vai subindo até a coxa, tá? E chega uma hora que essa paciente começa a ficar tão inchada que começa a inchar o rosto, ao redor dos olhos, a bochecha, as mãos. E aí o paciente literalmente vai inchando como um todo, vai retendo líquido,
Nesse caso, sim, o paciente retém muito líquido, tá? A gente chama isso de anasarca, é quando o paciente fica realmente inchado, mas você percebe que não é aquele inchaço de ganho de peso, não é aquela bochichinha que ganhou peso, é um inchaço mesmo assim, aquele rosto redondo, principalmente pela manhã, aquela perna extremamente inchada, tá? E conforme o inchaço vai evoluindo, o paciente vai ganhando peso, muitas vezes a barriga vai aumentando por acúmulo de líquido dentro do abdômen, tá? E depois disso começa o quê? A urina começa a fazer espuma, tá? E não é aquela espuminha, né? É normal a urina fazer um pouquinho de espuma, mas é aquela espuma muito grande. Então o paciente vai fazer xixi, a hora que levanta, aquela espuma subiu no vaso sanitário, tá? Uma espuma que não vai embora do vaso sanitário a hora que o paciente dá a descarga, tá certo? E muitas vezes, dependendo do caso, dependendo da gravidade da nefrite, também pode ter sangue na urina, né? Não aquele sangue em laivo, vermelho, não, mas uma urina mais escura, mais marrom e formando espuma, tá? Então esses são os principais sintomas do paciente que está desenvolvendo e evoluindo com uma nefrite lúpica, né? Então a Lari perguntou, tem cheiro? Não, geralmente não tem cheiro, né? É uma urina escura, às vezes marrom, avermelhada e que faz muita espuma no vaso, tá certo? Então esses são os sintomas mais típicos, tá? Mais típicos. Além disso, aliás, antes de explicar, e aqui eu queria voltar naquele conceito da mangueira furada. Então lembra que eu falei da mangueira furada e para guardar essa imagem na cabeça, né, que a mangueirinha de sangue é o néfron, né, a estrutura do rim, e que as células de defesa chegam ali e furam, destroem toda essa mangueirinha. Quando essa mangueirinha fura, proteínas que estão no nosso sangue, que estão passando pelo nosso sangue, escapam por esses furos. E aí a pessoa começa a perder proteína na urina, e é essa proteína que sai pela urina, e ela não deveria sair, que causa essa espuma, tá? Então, só para dar um exemplo, todo líquido que tem muita proteína, quando você chacoalha, quando você mexe, ele faz espuma. Então, alguns exemplos bobos aqui, mas só para vocês entenderem. Quando você pega, faz um omelete, depois você vai lavar aquela panela, aquela xícara, enfim, que você bateu o ovo, ela não fica cheia de espuma quando você passa lá a água dentro? Ou aí o pessoal que vai em academia, que toma aqueles whey protein, aquelas proteínas, quando você põe naquele shake e chacoalha, não faz um monte de espuma? Pois é, todo líquido que tem muita espuma, a hora que você muita proteína, a hora que você chacoalha ele faz espuma. E é por isso que o xixi faz espuma, porque aquela mangueirinha furada deixa escapar um monte de proteína do sangue do paciente, essa proteína sai no xixi, e a hora que você faz xixi, que está cheio de proteína, esse xixi produz espuma, tá? Então essa é a explicação do porquê que o xixi de quem tem nefrite geralmente faz espuma. E da mesma forma como a proteína sai por esses furinhos da mangueira, também saem as hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue. E por isso que também esse sangue pode ficar avermelhado e quando o paciente faz o exame de urina, nós encontramos sangue na urina, tá? Porque justamente essas células do sangue passaram por esses furinhos e saíram na urina. Tá certo? Deu para entender? Tá todo mundo acompanhando? Falei que hoje ia ser difícil, hein? Falei que hoje ia ser pesada. Legal, então já entendemos do ganho de peso, do inchaço, da espuma no xixi. E quais outros sintomas? Outros sintomas que esse paciente vai ter são os outros sintomas do lúpus, né? Então lembra que a gente falou que quem tem uma nefrite lúpica tem um lúpus grave. Então geralmente esse paciente vai ter vários outros sintomas. Então perda de cabelo, né? Queda de cabelo, inflamação nas articulações, feridas na pele, feridas dentro da boca e do nariz, tá certo? Então, geralmente o paciente que tem a nefrite lúpica, ele também tem várias outras manifestações da doença, que são aquelas que a gente sempre conversa aqui, né? Além disso, pode acontecer, e é super frequente, subir a pressão desse paciente, tá? Subir a pressão, porque os rins eles estão inflamados e por isso a pressão do paciente vai subindo, né?
Geralmente, por perder muita proteína na urina, o colesterol desse paciente sobe. Eu nem vou explicar aqui porque é mais complexo, eu já aprofundei, já expliquei bastante coisa difícil, mas depois a gente pode entrar nessa explicação também, mas o colesterol geralmente sobe, né? Esse paciente que perde muita proteína na urina, ele pode ter tromboses tanto dentro dos rins, mas também uma trombose na perna, uma embolia pulmonar, tá certo? E conforme o rim vai perdendo a função, o rim vai parando de funcionar, aquelas toxinas que não são eliminadas começam a dar sintomas. Então, no final do estágio, já quando o paciente está perdendo a função dos rins, ele pode ficar sonolento, ele pode ter tontura, ele pode ficar confuso, ele pode ficar com náuseas, com vômitos, mas isso já é no final do processo. Quando aquele paciente já não consegue mais filtrar as toxinas, as substâncias tóxicas que estão no sangue daquele paciente, tá certo? Olá, batemos 90 pessoas aqui, hein? Olha que legal. Será que a gente chega em 100 pessoas? Eu queria, né? Ia ser muito bacana uma live da nefrite lúpica bater 100 pessoas. Vamos lá. Lá na época da Semana do Lúpus, lembra que eu fiz no começo do ano? Lá a gente bateu um dia 100 pessoas. Vamos lá. Coraçãozinho e vamos mandando para todo mundo. Tá certo? Mas então isso que eu estava falando, quando o rim para de filtrar essas toxinas, aí o paciente começa a ter esses sintomas mais avançados. Tá certo? Bom, doutor, até agora você falou só coisa ruim, né? Você explicou tudo o que pode acontecer, todas essas células malucas que vão lá, estragam os néfrons, furam essa mangueirinha, a gente perde proteína, né? E como que a gente faz o diagnóstico? Como que a gente tem certeza, né, que isso está acontecendo no meu rim, ou que minha mãe, meu pai, meu irmão que tem lúpus está tendo uma nefrite, né? Eu sei que aqui tem muita gente que é familiar de quem tem lúpus, né? Então esse diagnóstico a gente faz, tem um fluxograma, né? Tem um caminho que a gente segue. Então a primeira etapa é sempre monitorar o paciente que tem lúpus para ficar de olho e ver se não tem indícios, não tem sinais ou dicas que o rim pode estar sendo afetado, tá? E a gente faz isso através de exames de sangue e exames de urina. Então, muitas vezes o paciente com lúpus fala: nossa, doutor, toda vez você vai pedir exame de sangue, toda vez você vai pedir exame de urina? Sim, justamente para a gente ficar de olho, a gente ficar monitorando se esse rim não está sendo afetado, tá? Então, a gente pode monitorar isso pela creatinina, que é um exame de sangue que mede o quanto que o rim está funcionando. A gente pode monitorar isso pelo anti-DNA, né? Quanto maior a quantidade de anti-DNA, a gente sabe que tem mais anticorpos circulando e esses anticorpos podem atacar os rins. A gente vai monitorar isso pelo complemento, que é o C3 e o C4, que a gente mede no sangue. Então, quando o paciente está com a doença muito ativa, né, com grande chance de inflamar o rim, ou com o rim já muito inflamado, o C3 e o C4 tende a cair no exame de sangue. E pelo exame de urina, tá? Tanto pelo exame simples da urina, onde a gente vê células, né, de defesa que saem na urina porque elas passam por aqueles furinhos na mangueira, pela presença de sangue na urina, né, que a gente falou que também essas células vermelhas do sangue passam pelos furinhos da mangueira, e justamente pela dosagem de proteínas na urina. Então lembra que a principal manifestação da inflamação do rim é a perda de proteínas pela urina. Então a gente dosando a proteína na urina desse paciente, a gente consegue ter uma dica ou até ter certeza que o rim está inflamado, tá? E nós podemos dosar essa proteína na urina de duas formas. Ou na urina de 24 horas, que é aquele exame onde o paciente leva uma garrafona para casa e fica 24 horas fazendo xixi ali dentro, e depois leva para o laboratório e o laboratório mede quanto de proteína que tem nessa urina. Esse é o melhor exame que pode ser feito, mas dá um trabalho do cão, né? Quem já fez sabe o tanto que é chato você ficar o dia inteiro fazendo xixi na garrafa. Mas esse é o melhor exame para a gente identificar a nefrite lúpica e se o paciente está perdendo proteína na urina, né? O exame de laboratório.
E uma forma simplificada que a gente pode fazer para monitorar, para acompanhar, é a relação proteína-creatinina, que é um exame que tem um nome mais complicado, mas é um exame que é feito na urina normal, né? Só em uma amostra de urina. Então, geralmente a gente pede, né, a urina normal para o paciente, e se esse exame, essa relação proteína-creatinina vem alterada, aí sim a gente pede a urina de 24 horas, que é um exame mais fiel, tá certo? E aí, imagine que você está acompanhando o paciente, você vê que a creatinina está piorando, que o anti-DNA está positivo, e aí você faz o exame de proteína na urina e vê que essa proteína dentro de 24 horas está maior que 500 miligramas. Isso já é um indício de que o rim está inflamado, de que o rim está sendo afetado pelo lúpus, tá? E aí que a gente chega numa encruzilhada aqui, né? Então, no mundo real, no mundo ideal, quando a gente vai ler o livro, quando a gente assiste aqueles seriados americanos, aqueles hospitais super chiques, onde eles têm tudo, nesse caso, quando a gente vê que tem proteína na urina acima de 500 miligramas, o ideal seria fazer uma biópsia do rim desse paciente e aí realmente confirmar se essas células estão invadindo, estão destruindo os rins, se existe inflamação. Então essa é a melhor forma, ou a forma da gente ter certeza que o rim está sendo afetado, né? No mundo ideal, seria legal fazer a biópsia em todos os pacientes que têm o exame de urina afetado, tá? Mas a gente sabe que na prática, na nossa realidade no dia a dia, fora dos grandes centros, lugares onde não existe uma equipe para fazer a biópsia renal, isso não é a realidade. Então, só pelos exames de sangue e de urina a gente consegue sim confirmar o diagnóstico de nefrite lúpica, né? E acaba que nos pacientes que a gente tem dúvida sobre o diagnóstico, ou naqueles pacientes que não estão respondendo ao tratamento, e você suspeita que pode ter alguma outra coisa acontecendo no rim, aí a gente acaba pedindo a biópsia, tá? Isso porque a biópsia é algo caro, é algo invasivo, é algo que pode trazer complicações para o paciente. Não é toda cidade, não é todo hospital que tem uma equipe que sabe fazer a biópsia renal, tá? Então, na prática, na vida real, a gente acaba reservando a biópsia para os casos onde há dúvida sobre o diagnóstico, sobre a nefrite, ou naqueles casos que não estão respondendo ao tratamento, tá? Então, para a gente aqui no dia a dia do consultório, proteína na urina acima de 500 miligramas, ou uma urina alterada, né, com células, com hemácia, ou os dois, indica a nefrite lúpica e é assim que a gente faz o diagnóstico, tá certo? Todo mundo entendeu? Todo mundo acompanhando? Então tá bom, quero ver o coraçãozinho aqui embaixo se vocês estiverem gostando, hein? E aqui eu queria explicar uma coisa muito importante. Naqueles pacientes que fazem biópsia, isso eu vejo sempre, né? O paciente pega lá a biópsia, vai ler o laudo e tá lá, nefrite lúpica classe 3, nefrite lúpica classe 4. E aí muitas vezes o paciente confunde, ele acha que classe 2, 3, 4, 5 é a gravidade, né? É o grau da nefrite. E fala, nossa, eu tô com uma nefrite lúpica muito grave, grau 6, grau 5. E na verdade não. Então eu queria explicar para vocês o que são esses números, né? Então, na verdade, a gente não fala grau de nefrite, a gente fala classe da nefrite. Então é uma nefrite lúpica classe 3, é uma nefrite lúpica classe 4. O que é isso? Isso é uma classificação internacional, né, feita por nefrologistas, reumatologistas e patologistas para descrever, para classificar o que o médico que está olhando no microscópio está vendo na biópsia daquele paciente. Mas não significa que a classe 5 é pior que a classe 4, né? Não significa que uma classe 5 é mais avançada que uma classe 2. Não, isso explica só o que o médico está vendo na biópsia daquele paciente, tá? Inclusive, só para vocês terem uma ideia, as classes 3 e 4 geralmente são as mais graves do que a classe 5 e do que a classe 6, tá? Então, quando você olha lá, nefrite lúpica 3, 4, isso não é grau, isso é classe, é o tipo de alteração que a gente está vendo na biópsia, tá certo? Legal? Bom, e aí nós vamos para o tratamento,
né? Então já entendemos por que acontece a doença, como que ela acontece, de uma forma celular. Então garanto para vocês que tem muita gente por aí que nunca ouviu falar dessas células, de como que acontece isso. Então isso é muito legal, isso é muito bacana da gente explicar, né? Já explicamos aí os sintomas, o que esse paciente vai sentir, o que esse paciente vai ter. Já explicamos como é feito o diagnóstico, que a melhor forma seria a biópsia, mas isso nem sempre é possível no nosso dia a dia. Então a gente faz esse diagnóstico baseado em exames de sangue e de urina. E agora nós vamos entrar na parte do tratamento, tá? E aqui eu queria trazer de novo alguns números para vocês. E eu trago esses números, né? Não é para assustar, não é para deixar vocês preocupadas, não é para vocês ficarem desesperadas, ficarem com medo. Eu trago esses números justamente para alertar e para mostrar para vocês a importância de se fazer o diagnóstico da nefrite lúpica rapidamente, de se iniciar rapidamente o tratamento e de fazer um acompanhamento muito bem feito das pessoas que têm nefrite lúpica, tá? Então é por isso que eu vou trazer esses números para vocês, para mostrar a importância do tratamento correto, a importância de controlar essa inflamação nos rins desses pacientes, tá? Então, só mais um golinho de água. Exatamente, o pessoal perguntou aí, e os graus? Não existem graus, nós falamos em classes, tá? A gente não fala grau de nefrite lúpica. A gente até pode falar uma nefrite lúpica grave, quando, né, o rim já está piorando, já está perdendo a função, ou uma nefrite lúpica mais leve, mas a gente não fala em grau, a gente não fala em grau 1, 2, 3 ou 4, tá? A gente fala em classe, que significa só o que o médico está vendo no microscópio, na biópsia, tá bom? Mas voltando, então por que a gente tem que tratar? Por que a gente tem que fazer diagnóstico e começar rapidamente o tratamento? E aqui tem uma frase meio esquisita, mas é a seguinte: tempo é rim, ou seja, quanto mais a gente demorar para fazer o diagnóstico e para iniciar o tratamento, maior a chance daquela pessoa perder a função do rim, daquela pessoa ter que fazer hemodiálise para o resto da vida. Então, por isso que eu falo, tempo é rim. Pacientes que demoram 6 meses, 1 ano para ter o diagnóstico, para iniciar o tratamento, tem muito mais chance de perder o rim no futuro, tá? Então, aqui eu vou trazer para vocês esses números, o seguinte. Eu vou mostrar para vocês os números de pacientes que responderam totalmente, ou seja, que o tratamento foi jóia, foi ótimo, tudo que a gente queria a gente conseguiu. Daqueles pacientes que o tratamento foi mais ou menos, ou seja, melhorou um pouco, mas nem tanto. E daqueles pacientes que não responderam ou que não fizeram o tratamento, tá? Então é o seguinte, aqueles pacientes que tiveram uma resposta total, uma boa resposta, ou seja, a gente foi lá, tratou e foi ótimo, deu super certo. Depois de 10 anos, somente 6% desses pacientes vai perder a função dos rins. Então, desses pacientes que responderam super bem, depois de 10 anos, 94% vai estar com o rim bom, vai estar com o rim beleza, funcionando normal. Então, veja que isso é muito bom, né? E desses pacientes que tiveram uma boa resposta, depois de 10 anos, deixa eu achar aqui que eu perdi o número, achei. 95% desses pacientes irão sobreviver. Então, a minoria desses pacientes vai ter complicações pela doença, a minoria desses pacientes vai evoluir ao óbito. 95% desses pacientes, apesar de terem tido uma doença grave, vão estar bem depois de 10 anos. Tá? Guardaram esses números? Então, tratando bem, a grande minoria vai ter problema depois de 10 anos. Tá certo? Quando a gente passa para os pacientes que não responderam tão bem, que tiveram uma resposta mais ou menos, né? Ou seja, uma resposta parcial, então veja a importância, 70% desses pacientes
vai ter problema no funcionamento dos rins depois de 10 anos. Então veja que a diferença entre a resposta ótima e aquela resposta mais ou menos em 10 anos vai de 6 para 70%, ou seja, 70% desses pacientes depois de 10 anos vai precisar de hemodiálise, vai ter problemas na filtração do sangue, vai ter problemas no funcionamento dos rins. Isso é muito, muito grande, isso é muito, muito grave. E de todos esses pacientes que não responderam tão bem, só 60% deles vai estar vivo depois de 10 anos. Então veja que, por diversos motivos, por diversas complicações, 40% desses pacientes podem evoluir a óbito depois de 10 anos. E quando a gente passa para os pacientes que não tiveram nenhuma resposta ou não fizeram o tratamento, esses números são ainda piores, tá? Então, desses pacientes que não tiveram resposta ou não fizeram o tratamento, 80% vai ter perdido a função do rim e provavelmente vai ter que fazer hemodiálise, tá? Então, se você não tratar, se você tem uma nefrite lúpica e não fizer o tratamento, dentro de 10 anos, a chance de ter que fazer hemodiálise é de 80%, tá? E só 45% desses pacientes que não trataram estarão vivos depois de 10 anos. Então veja que mais da metade dos pacientes que não tratam a nefrite lúpica acabam morrendo antes de 10 anos. E isso é muito grave, isso é muito grave. Desculpa, gente, eu caí. Veja a importância da gente fazer o tratamento correto dessa patologia, dessa inflamação nos rins, tá certo? Então, de novo, não é para assustar ninguém, é só para mostrar a importância desse tratamento, tá? E agora vamos falar do tratamento propriamente dito, mas é o que eu sempre falo para vocês. Eu não quero que vocês fiquem decorando qual remédio que usa, por quanto tempo, qual a dose. Isso é função do seu médico, isso é função do seu reumatologista, tá? Então eu vou trazer aqui um apanhado geral de como é feito esse tratamento, mas não é para você decorar o remédio, não é para você decorar o tempo, a dose, não é esse o objetivo da live. O objetivo da live é explicar o que você tem que saber, não o que o seu médico tem que saber, tá certo? Então a gente divide o tratamento em duas fases, tá? Tratamento 1, que é o de indução, e a fase 2, que é a de manutenção. Ou seja, a fase de indução é quando a gente quer reverter, a gente quer interromper a inflamação, a gente quer interromper a destruição dos rins. E a fase 2, que é a de manutenção, quando a gente quer manter esse rim sem inflamação, a gente quer manter esse rim sem ser atacado pelas células do sistema de defesa, tá certo? Como é que a gente faz o tratamento de indução? Existem algumas formas diferentes, né? Mas em linhas gerais a gente começa com pulsoterapia de corticoide, ou seja, corticoide em altas doses na veia durante 3 dias, tá? Junto com corticoide via oral por comprimido e pulsos de ciclofosfamida, né? Que é o que o pessoal aí chama até de uma forma errada como quimioterapia, tá? E a forma mais típica que a gente faz é um protocolo de pulsos mensais de ciclofosfamida, ou seja, o paciente recebe uma dose na veia da ciclofosfamida uma vez por mês durante 6 meses, tá? Esse é o protocolo mais típico que a gente usa. Alguém falou aqui embaixo do Eurolupus, né? O Eurolupus é um protocolo meio parecido, mas em vez de fazer a ciclofosfamida em doses mais altas uma vez por mês, a gente faz doses menores a cada 15 dias, tá? E aí o tratamento não dura 6 meses, mas sim 3 meses, tá? Mas na prática o que a gente faz mais, né, no dia a dia é essa pulso de ciclofosfamida mensal, uma vez ao mês durante 6 meses, tá? E depois desses 6 meses, que a gente considera como indução, ou seja, nós conseguimos interromper aquele processo inflamatório, nós conseguimos fazer com que aquelas células que estavam ali destruindo os rins, elas foram embora, aqueles anticorpos anti-DNA não estão grudando mais nos rins, né? Aí a gente vai para a fase de manutenção, tá certo? Que é
o seguinte, o lúpus está quietinho, o lúpus está dormindo, o rim não está inflamado, e a gente tem que fazer a medicação para que continue assim por bastante tempo, tá certo? E a fase de manutenção, a gente pode fazer basicamente com 2 medicamentos diferentes. Os 2 são por via oral, por comprimido. Então, a gente sai da ciclofosfamida e vai ou para a azatioprina, tá? Ou a gente vai para o micofenolato, tá certo? As 2 opções são boas, as 2 opções são equivalentes, tá? Quando que a gente usa a azatioprina? Na maior parte das vezes a gente usa a azatioprina por quê? Por conta do acesso, tá? A azatioprina é liberada para os pacientes que têm lúpus na farmácia de alto custo, então a gente consegue prescrever para todo mundo, mas o micofenolato, infelizmente, ainda não é liberado pela farmácia de alto custo para os pacientes que têm lúpus. Então, só em alguns centros, né, lá na USP, na Unicamp, na Unifesp, a gente consegue, assim, de rotina o micofenolato, tá? Então, por dificuldade de acesso, por exemplo, aqui em Americana, na cidade onde eu trabalho, a gente prescreve a azatioprina. Mas tanto a azatioprina quanto o micofenolato, os 2 são equivalentes, os 2 são bons para o tratamento de manutenção, tá certo? E para quem que a gente usa o micofenolato? Então a gente tem uma certa preferência para os pacientes negros e pacientes hispânicos, tá? Esses pacientes geralmente têm uma resposta melhor ao micofenolato, tá? Tanto para indução quanto manutenção, mas enfim, aí é muito detalhe. Mas a gente então passa da ciclofosfamida endovenosa, né, na veia uma vez por mês, para o tratamento por comprimidos, que é o tratamento de manutenção, tá certo? E por quanto tempo a gente faz esse tratamento de manutenção? A gente faz esse tratamento de 3 a 5 anos depois da indução. Então veja que o tratamento da nefrite lúpica não acaba ali com 6 meses, não acaba quando o paciente termina 6 doses de ciclofosfamida, mas sim depois de 3 a 5 anos usando ou a azatioprina ou o micofenolato, tá certo? E depois desses 3 a 5 anos, se o paciente fica bem, se a urina do paciente está normal, se os rins do paciente não voltaram a inflamar, a gente pode suspender esses medicamentos e deixar o paciente só com a hidroxicloroquina, tá? Deu para entender? Todo mundo está acompanhando? Certo? E o corticoide, como é que fica nessa história? Como sempre a gente fala nas doenças autoimunes, a gente vai usar ele na menor dose possível, pelo menor tempo possível. Ou seja, lá no começo, na indução, a gente tem que usar doses mais altas de corticoide. Conforme vamos tratando, conforme vamos controlando a inflamação nos rins, a gente vai diminuindo o corticoide via oral, tá? O objetivo é que o paciente chegue no 6º mês de tratamento com 10 miligramas ou menos de prednisona, tá? E o nosso objetivo é que lá perto de 1 ano ou com 1 ano, esse paciente não esteja mais usando corticoide, esteja usando só a azatioprina ou o micofenolato e a hidroxicloroquina, tá certo? Então, recapitulando rapidinho, tratamento de indução, que é aquela pancada inicial para cortar a inflamação, corticoide na veia, ciclofosfamida mensal durante 6 meses e corticoide oral, tá? Depois dos 6 meses, passamos para o tratamento de manutenção, ou com a azatioprina ou com o micofenolato, e vamos usar essa medicação por 3 a 5 anos, tá bom? Se o paciente ficar bem nesses 3 a 5 anos, nós retiramos a medicação e deixamos só a hidroxicloroquina, tá certo? O pessoal perguntou aqui do metotrexato, só para terminar. Então existem outros trabalhos, outros estudos, né, que querem validar outras terapias para indução e manutenção, mas ainda o que a gente usa é isso, ciclofosfamida, micofenolato e azatioprina. O metotrexato não entra nessa jogada, tá? Ele não serve nem para a indução, nem para o tratamento inicial e nem para a manutenção, tá? Outras drogas que estão sendo estudadas com bons benefícios é o tacrolimus, né? Antigamente se usava ciclosporina,
Recentemente saiu um trabalho novo sobre o belimumab, que é o Benlysta, né? Mostrando aí benefícios em se adicionar esse biológico, que é o belimumab, no tratamento. Enfim, mas tudo isso ainda está sendo estudado. Na prática, o que a gente usa é corticoide, ciclofosfamida, azatioprina ou micofenolato, tá bom? Para terminar, rapidinho, além do tratamento imunossupressor, para controlar a inflamação, super importante controlar a pressão arterial, tá? Depois que a gente controla a inflamação, o que mais causa problema no rim é a pressão muito alta. Então a pressão desses pacientes tem que ficar controlada, tem que ficar 12/8 ou menos, tá? É muito importante também controlar outras comorbidades, então controlar o diabetes, controlar o colesterol, diminuir a ingestão de sódio, né, justamente para essa pressão não subir, e controlar outras doenças que talvez esse paciente tenha, tá certo? Desculpa que agora tá caindo uma tempestade aqui, tá caindo uma tempestade aqui. Espero que esteja dando para vocês ouvirem, tá bom? Bom que foi no finalzinho da live, né? E é isso. E acompanhar regularmente com o seu médico. No começo, esse acompanhamento é feito todos os meses, depois a cada 3 meses, a cada 4 meses e assim por diante, sempre monitorando, né, os exames de sangue e os exames de urina, tá certo? E aqui eu queria trazer umas mensagens finais. Eu tenho aqui 2 minutinhos para encerrar a live. Seguinte, espero que vocês tenham gostado, tá? Quem quiser, quem puder, tira um print, depois me marca nos stories de vocês, que para mim é muito legal. Quanto mais gente, ó, batemos 93 pessoas aqui, isso é muito legal, isso me deixa muito feliz, né? E eu faço essas lives, eu fiz essas lives, essa live sobre nefrite lúpica não é para assustar, não é para deixar ninguém com medo, né? Mas é para ensinar, para que vocês entendam como é que funciona tudo isso que vocês leem por aí todo dia e não entendem muito bem, tá certo? E para falar para vocês, eu até anotei essas mensagens finais. Então, é o seguinte, é uma doença grave? É. É uma doença que pode complicar? É. Mas se for feito tudo direitinho, os resultados são ótimos, o tratamento dá super certo e geralmente, então 95% das vezes, o paciente fica bom, tá certo? A maioria dos pacientes, então como eu acabei de falar, 95% evolui bem e o rim fica normal se for feito o tratamento direitinho, tá certo? Queria lembrar de novo a importância de fazer o diagnóstico rápido e de começar rapidamente o tratamento. Lembre-se sempre, tempo é rim. Quanto mais rápido a gente tratar, menos o rim vai sofrer no futuro, tá? E depois que a gente controla a doença, depois que o paciente atingiu a remissão, esse paciente pode ter uma vida normal. Claro que os cuidados com a medicação, o acompanhamento médico, os exames, mas esse paciente consegue retomar a sua qualidade de vida. Esse paciente consegue viajar, consegue fazer esporte, consegue trabalhar, consegue fazer tudo que ele fazia ou quase tudo que ele fazia antes, tá? Então esse é o meu recado final, certo? Amanhã eu abro caixinha de perguntas de novo, amanhã ou na quarta. Quem ficou com dúvida, pode me mandar lá que a gente vai conversando. A gente sempre fala sobre nefrite lúpica aqui. Queria agradecer todo mundo que participou, tá? Essa live vai ficar salva aqui no perfil, já vou deixar, tá bom? Então boa noite para todo mundo, foi um prazer de novo estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante com esse nosso papo sobre nefrite lúpica, tá? E semana que vem, segunda-feira às 8 horas, temos live novamente, tá? Então fiquem antenados aí, que ao longo da semana eu solto o tema da próxima live na segunda-feira, certo? Beijos e abraços para vocês, boa noite!